Importante. Olha, eu tenho a alegria de receber de volta aqui no nosso programa, né, Dr. Belísio Neto, que por muito tempo aqui deu uma contribuição valiosa aos nossos ouvintes aqui do nosso Panorama 95. Está de volta aqui, Dr. Belísio, seja bem-vindo aqui, que alegria tê-lo aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Joelma. A satisfação é nossa. Sentimos muita saudade nesse período que estivemos ausentes, mas o bom filho a casa torna. E é com muita felicidade e com muita satisfação que estamos aqui novamente. Feliz, né? O Flamengo está aí se recuperando. Não estamos muito felizes nesse aspecto, não. Mas diz que é infeliz no jogo e talvez feliz na profissão. Olha, estima-se que existam no mundo cerca de 35 milhões de pessoas com doença de Alzheimer, né? No Brasil, há cerca de 1.200.000 casos. A maior parte deles ainda sem diagnóstico. Para que o ouvinte possa entender, há uma diferença entre a Alzheimer e a demência de Alzheimer? Excelente pergunta, Marcos. A doença de Alzheimer, uma doença descrita por um pesquisador chamado Alois Alzheimer no século passado, ela foi descrita como uma demência generalizada, como se fosse qualquer outra demência. Mas demência ela tem um conceito próprio. 60%, por exemplo, das demências é que são Alzheimer. O que é demência? Demência é a perda de função cognitiva, é a perda de uma função mental, pode ser na memória, geralmente é na memória, pode ser na linguagem, o paciente tem dificuldade de lembrar algumas palavras, pode ser na capacidade de execução de alguma coisa, pode ser em outras áreas da cognição. Então é a perda de alguma função cognitiva, mais a perda de alguma capacidade funcional, alguma capacidade de funcionar. Por exemplo, ele perde a memória e não consegue mais cozinhar porque esquece o fogão ligado. Ele perde a memória e não consegue mais ir à missa porque não reconhece mais o caminho. Então, demência é esse conceito. 60% das demências elas são com as características da doença de Alzheimer. Elas cursam com sintomas insidiosos, existem só para finalizar essa questão de demência, existe a demência vascular, existe a demência por corpúsculos de Levy, existe a demência frontotemporal e existe várias outras demências bem menos frequentes, mais raras. Então, a doença de Alzheimer ela é um tipo de demência. E quais as características da demência na doença de Alzheimer? A principal delas, a mais comum delas, é o esquecimento. O paciente ele tende a esquecer. Essa doença, ela cursa geralmente de 2 a 12 anos. O paciente ele fica no estágio de demência, com essa perda de cognição mais perda de funcionalidade. Mas existem os extremos. Tem pacientes que evoluem rapidamente, em 2 anos ele sai da fase inicial e vai até a fase avançada. E tem gente que passa até 25 a 30 anos, em média de 8 a 12 anos. Então é uma doença de início progressivo, insidioso, lentamente. É tanto que as famílias, quando vêm reconhecerem, a gente já tem 1 ou 2 anos de doença instalada. São sutis os sintomas, muitas vezes confundidos, por isso que você falou que no Brasil é subdiagnosticada. Muitas vezes os sintomas são confundidos com alterações normais do envelhecimento. Acha-se que o idoso é normal esquecer, que o idoso é normal não conseguir fazer as coisas. Então, esse subdiagnóstico é em virtude disso. Então, ela é insidiosa, ela é progressiva, irreversível, e ela cursa principalmente com sintomas na memória de curto prazo, naquela memória episódica. Começa se perdendo a memória de curta duração. Ele começa esquecendo o que ele disse há pouco tempo, começa esquecendo onde colocou a chave, começa esquecendo o nome de familiares, repete muito assunto. E depois ele vai perdendo, à medida que a doença vai evoluindo e não se tem tratamento, ele vai perdendo a memória de longa duração. Vai perdendo a memória de média e depois vai perdendo. A última perdida são aquela memória de fatos antigos. É tanto que as famílias muitas vezes, não, doutor, ele está esquecendo às vezes que tomou o remédio, mas ele lembra de tudo, lembra a data, lembra de todos os fatos da infância dele, lembra de tudo que aconteceu na vida dele, exatamente por isso.
que ele perde inicialmente a memória de curta duração. É normal também, por exemplo, confundir com a loucura. Deixa eu usar aqui um termo aqui bem popular, porque muitas vezes as pessoas, fulano está ficando gagá, está esquecendo das coisas. É normal também confundir a demência com a loucura? Perfeitamente. Antigamente, a doença de Alzheimer tinha como sinônimo o esclerosou, ficou gagá, caducou. E na medida que você falou em loucura, na medida que a doença progride, vão aparecendo sintomas comportamentais. A doença vai evoluindo, os anos vão passando, a morte neuronal das áreas relacionadas por essas áreas da cognição, como eu falei, vão morrendo os neurônios. E o paciente começa a apresentar sintomas comportamentais, como sintomas psicóticos. Que confunde com esquizofrenia, confunde com loucura. Lógico que esquizofrenia, o quadro de abertura é em pacientes jovens, é rara esquizofrenia na idade avançada. Então, esses sintomas comportamentais que são próprios da evolução da demência, o paciente começa a ter alucinação, ver coisa que não existe, começa a ter delírio persecutório de que tem alguém atrás dele, começa a se agitar principalmente no final da tarde, começa a não dormir, abre quadro de agressividade, de irritabilidade, ele abre quadro de desinibição sexual, começa a ter comportamentos bizarros nessa parte sexual. Então, confunde-se com loucura. Na verdade é um senso comum, uma palavra que remete a alterações atípicas do comportamento. E o paciente ele não tem loucura, ele tem sintomas comportamentais inerentes à doença de Alzheimer. À medida que a doença vai avançando, principalmente nos pacientes que não tratam. Existe aquela máxima, não, a doença de Alzheimer não tem cura, mas a gente tem controle. Quem cuida de um paciente que tem doença de Alzheimer sabe muito bem o que eu estou falando, da importância de você controlar um sono de um paciente, de você tratar o sono dele. Sabe bem a importância de você, com medicamentos, frear com que ele vá perdendo funcionalidade. Ele antes conseguia ir no banheiro sozinho, se levantar sozinho, à medida que a doença passa, vai se perdendo capacidade motora, vai se perdendo independência. E aí você começa a botar força, ele começa, até para levantar do sanitário, você começa a dividir a força com o cuidador. Enquanto ele tem independência, está tudo bem. Mas quando ele vai perdendo a dependência, tudo vai ficando pior. Então, ela realmente não tem cura. Como hipertensão não tem cura. Como diabetes não tem cura. Mas são doenças que não se fala nisso. Se fala, não, o Alzheimer não tem cura. Mas o Alzheimer tem um controle dos sintomas. O médico, principalmente o geriatra, não aqui puxando a sardinha para o nosso lado, é uma doença que tem intersecção com a neurologia, com a psiquiatria, são especialidades que tratam também Alzheimer, mas a geriatria ela tem esse cuidado de tratar não só a doença, tratar o cuidador, tratar o paciente, individualizar as situações, inclusive envolvendo situações sociais, familiares. A gente está muito preocupado com o estresse do cuidador. Paciente que tem demência, principalmente a doença de Alzheimer, o cuidador ele fica sobrecarregado. A gente sabe que ficar 7 dias por semana com um paciente com a demência repetindo toda hora a mesma coisa, ou no final da tarde querendo sair de casa, o mínimo que seja o trabalho, você se estressa. A gente até orienta as famílias a dividirem, contratar cuidadores, que eu acho que talvez seja tema esse mês. Vamos tratar de Alzheimer, já haja visto que embora seja um mês amarelo do suicídio, a doença de Alzheimer não pode deixar de ser lembrada. Ela é meio esquecida e é o Setembro Violeta. A gente é o mês mundial da doença de Alzheimer. Então, nos próximos programas a gente pode se aprofundar melhor nesses outros temas sobre tratamento, sobre esses sintomas comportamentais. Hoje a gente aborda tudo de uma forma introdutória e, a depender das pautas sugeridas, a gente pode seguir falando de Alzheimer. Abraço aqui o nosso amigo Roberto Rodrigues, lá em São Bento, na Paraíba, ouvindo aqui, assistindo aqui a nossa live no Facebook. Jaman de Souza. Ok, como o Marcos disse, é uma alegria tê-lo aqui, né? Que bom, o senhor de volta no Panorama 95. Dizer que o doutor Belício está cuidando da minha mãe, a gente está muito feliz, viu? Satisfeito demais. Ela tem Alzheimer, Tem Alzheimer, né? Lamentavelmente, né? Triste, mas ela tem Alzheimer e está sendo cuidada por doutor Belício. A gente agradece a atenção, o carinho, o atendimento, né? Que é muito importante nesse momento.
Um ouvinte lá de Serra Negra, ela disse que a mãe dela tem 74 anos de idade e está com Alzheimer. E ela disse que tem 44 anos e está começando a ficar esquecida. Ela está com medo. É hereditário? Por exemplo, se minha mãe tem Alzheimer, eu posso ter? Excelente pergunta, Joelma. Comentando o fato de ter a oportunidade de cuidar da sua mãe, é uma alegria para a gente. Haja vista que a gente tem muito prazer de cuidar das pessoas que têm uma família atenciosa. Eu sempre digo às pessoas, feliz aquele que pode cuidar dos seus pais, dos seus avós, enquanto tem vida. Uma oportunidade para vocês e para a gente também. Veja bem, Joelma, a doença de Alzheimer ela tem dois fatores de riscos que são importantíssimos, que são diferenciais para o aparecimento da doença. É a idade e a genética. Há uma relação muito forte dessa herança genética. As pessoas que têm alguém na família com doença de Alzheimer, elas têm um risco muito maior de desenvolverem a doença. E à medida que a idade passa, vão se somando genética com a própria idade. Então, quem tem familiares com demência de Alzheimer tem que se cuidar. E aí entram os fatores protetores. Como é que eu tenho um paciente na minha família, tenho Alzheimer, e será que eu vou ter também? A gente não sabe, a probabilidade é alta. Então, o que é que você tem que fazer? A Associação Mundial da Doença de Alzheimer, ela fez agora, no início do ano, algumas recomendações. 7 recomendações para você se proteger da doença de Alzheimer. A primeira delas, e é um fator protetor, é a escolaridade. Pacientes que têm mais escolaridade, eles têm uma incidência bem menor da doença de Alzheimer. Então, aqueles pacientes que estimulam muito a mente, eles têm uma tendência a ter menor. E a escolaridade não é só a escolaridade formal, de você ir para a escola, tem a sabedoria popular, aquela pessoa que nunca foi na escola, mas ele tem um nível tem um know-how muito grande numa área do conhecimento. Então, você estimular propriamente é um fator protetor. Atividade física, comprovadamente, ela estimula não só o corpo, como ela estimula também a mente. Redução de peso e dieta também é uma coisa, muitas vezes, repetitiva para o coração, mas serve também para a mente. Duas coisas que as pessoas, às vezes, negligenciam. Insônia, tratar o sono, você dormir bem, você está protegendo sua mente para uma doença de Alzheimer. Então, um paciente com 44 anos, como foi essa paciente lá de Corrais Novos, na verdade, uma cuidadora de Serra Negra, na verdade, uma cuidadora de pacientes, se ela não dormir bem, por isso a importância do cuidador. Então, a insônia pode prejudicar? Sem dúvida. Eu tenho insônia. Sem dúvida. A insônia é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Tem que tratar. Não necessariamente com remédio, mas a gente pode até depois falar sobre insônia. Remédio é a última alternativa que a gente faz. A higiene do sono, a insônia geralmente ela tem uma causa secundária. Por que você não está dormindo bem? Será que é um transtorno de ansiedade? Será que é um transtorno depressivo? Será que não é alguma coisa, um medicamento? Toma muito café, faz atividade física à noite, não tem uma higiene do sono? Então, geralmente insônia sem causa aparente é raro. E aí que é quando a gente vai fazer medicamento. Tem que tratar a causa secundária. Outra coisa que as pessoas deixam e que é a principal causa de esquecimento em idades mais jovens é o transtorno do humor. Diga-se transtorno do humor, ansiedade e depressão. Os transtornos do humor, eles causam esquecimento. A pessoa vai colocar, eu sempre dou esse exemplo. Vou colocar esse lápis em algum lugar, estou preocupado, o Joelma está preocupado com o funcionamento da rádio, coloca sem saber onde botou o lápis. Esquece. A gente só retém informação se a gente estiver prestando. A atenção e a concentração são 2 pilares da memorização. Você tem que estar atento e concentrado. Então, geralmente no transtorno de ansiedade, a atenção e a concentração, eles estão afetados. Um outro transtorno do humor que tem como sintoma o esquecimento, para a gente poder caracterizar uma depressão. O esquecimento é um dos sintomas que estão na depressão, principalmente no idoso. O idoso ele dificilmente chora e talvez depressão no idoso seja um tema a posteriori. Então, nessa faixa etária, 44 anos, a principal causa de esquecimento não é doença de Alzheimer, é transtorno do humor, é ansiedade, é depressão ou é insônia. Então, para proteger, você tem que tratar. Tratamento de ansiedade e depressão passa por psicoterapia,
passa por atividade física, passa por lazer, passa por ressignificação do cotidiano e passa também por medicamento. Às vezes, não, eu vou ficar tomando esse medicamento a vida toda. Vai, porque você tem uma genética de Alzheimer. Se você não tratar a sua depressão, esse seu esquecimento sim vai virar uma doença de Alzheimer no futuro. Essa preocupação com a questão da... Primeiro que você fez um raio-x quase completo de Djalma de Souza. Foi. Mas, Marcos, as pessoas... Nada disso. Né? Elas sentem como se estivesse... Não, o doutor hoje está falando... Eu percebendo aqui Djalma triste, rapaz, quase... Mas brincadeira à parte. Essa questão aqui da preocupação com a idade realmente despertou aqui alguns interesses. Nossa amiga Mazé Cabral, ela está lá em Alcantil, na Paraíba, né? Região metropolitana de Campina Grande, aqui através do nosso Facebook. Ela pergunta o seguinte: doutor, quais os primeiros sintomas? A partir de que idade uma pessoa já começa a mostrar problemas referentes à questão do Alzheimer? Perfeito. Vou começar pela segunda. A idade mais prevalente, de mais incidência, é acima de 65 anos. Então, ainda é baixa a incidência nessa faixa etária, apenas 5 a 10% dos pacientes evoluem com Alzheimer. Mas passou de 70, passou de 80, para você ter ideia, pacientes com 80 anos, a cada 4, um tem Alzheimer. Então, são 25% dos pacientes acima de 80 anos. E acima de 90, 30, 40% a incidência. Então, à medida que a idade vai avançando, é uma doença de velho, uma doença de idoso. A gente vai tendo um risco maior, mais pessoas vão aparecendo com doença de Alzheimer. A gente tem que estar atento, mesmo antes, na genética e nos fatores de risco. Então, geralmente aparece acima de 65 anos. Muito raro um Alzheimer precoce. Hoje em dia existe, mas é muito raro um paciente ter uma doença de Alzheimer antes de 65 anos. Ele até tem a fase pré-clínica da doença, ou seja, ele tem toda a genética, ele já está desenvolvendo a doença, mas ele não tem sintoma nenhum. Então, acima de 65 anos é quando a gente dá diagnóstico, mas tem que estar preocupado desde cedo. E a segunda pergunta... Sintomas iniciais. Os sintomas iniciais. Como eu falei, é um déficit na cognição. Então, geralmente é na memória. O déficit o paciente tem esquecimento. Fogão ligado, repete assunto, se perde na rua, esquece o nome das pessoas, começa a negligenciar o uso de remédio, começa a ter dificuldades de lembrar o que vai dizer, ele tem dificuldade de compreensão. Então, aí eu já falei da linguagem, essa dificuldade de compreensão. Ele tem dificuldade de lembrar o que ele vai dizer também, na linguagem. Ele tem dificuldade de executar coisas que ele executava antes. Por exemplo, fazer uma comida, ele não consegue mais fazer com o mesmo tempero, da mesma forma, ou deixa queimar. Então, tem alterações na praxia. Então, são alterações sutis que o paciente tem que estar atento, quem cuida tem que estar atento, não negligenciar, achar que é da memória. Melhor levar o profissional de saúde para ele fazer testes. No diagnóstico a gente tem uns testes cognitivos que são próprios para a gente poder dizer se aquilo é um déficit cognitivo ou se aquilo é alguma outra coisa. Então os sintomas iniciais basicamente são esses. Existem pacientes que abrem com quadros atípicos. Existe paciente, por exemplo, que abre com quadro de isolamento social, de apatia. Ele começa a não falar mais, começa a se retrair. Existem pacientes que abrem o quadro com uma espécie de loucura. Ele começa a ficar psicótico, começa a ter delírios, comportamentos atípicos. Antes ele não tinha. E tem essa abertura. Isso na doença de Alzheimer. Nas outras demências existem sintomas bem característicos das outras demências. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Edivonete Medeiros. Ela conta que a mãe dela tem 86 anos de idade e ela tem tremor na mão esquerda. Isso pode ser sintoma de Alzheimer? Não. As pessoas confundem muito a doença de Parkinson com a doença de Alzheimer. Ambas são doenças neurodegenerativas, ou seja, que acontecem por degeneração de neurônios, de parte das células funcionais do cérebro, mas os sintomas são diferentes. Ambas evoluem progressivamente, são irreversíveis, mas os sintomas são bem diferentes. O Parkinson, ele cursa com lentificação dos movimentos, é um sintoma cardinal que não pode faltar no diagnóstico de Parkinson, lentificação do movimento. Rigidez, o paciente tem uma rigidez que ele inclusive fica todo duro para andar, ele tem uma marcha muito curta. Instabilidade postural, que é isso, o paciente tem dificuldade de ficar em pé, ele perde o equilíbrio. E por último, tremor. Então são esses 4 sintomas da doença de Parkinson. Você viu que a gente não falou em memória aqui.
O tremor da doença de Parkinson, ele é unilateral, ele é só de um lado, ele é de repouso, é diferente daquele tremor do paciente que quando fica ansioso começa a se tremer. Esse é um tremor diferente, é um tremor essencial. Então, é uma doença que mantém a mente preservada, mas o corpo amarrado numa cadeira. A gente tem sempre essa figura que a doença de Parkinson ela limita o corpo e não a mente. Em fases muito avançadas, o paciente pode evoluir com a demência por doença de Parkinson, mas inicialmente não. Já a doença de Alzheimer, você fica livre, andando, sem perda nas funções motoras, não fica preso à cadeira, mas a mente sai do prumo. A nossa ouvinte Valquíria Matsura está lá no Japão assistindo a gente. Boa noite aí, já são 20 horas lá, né? Ela pergunta o seguinte: doutor, eu tenho 47 anos, mas os amigos falam que eu conto o mesmo assunto várias vezes. Isso é normal? Não, não é normal. Deve-se investigar nessa faixa etária, 47 anos, uma mulher que está aí próximo, ou já deve ter entrado no período do climatério, próximo da menopausa, e nessa fase de baixa de hormônios, a mulher fica mais vulnerável a transtornos de humor. Ela fica mais sensível, ela fica mais lábil, ela tem uma labilidade emocional. E como eu falei, a principal causa de esquecimento nas faixas etárias mais jovens é a ansiedade e depressão. Seguindo essa linha de raciocínio, que a mulher no climatério, na menopausa, ela tem mais fragilidade emocional, provavelmente nessa faixa etária é uma doença, é um transtorno de ansiedade. Ela repete assunto porque não presta atenção no que está conversando, não se concentra no que está conversando, não porque ela queira, porque deve ter alguma coisa por trás. Ou não está dormindo bem, ou não está ou está tendo estresse, ou está tendo facilidade demais de se preocupar. Nossa ouvinte Ana de São Fernando pergunta: meu pai tem problema de intestino e se trata com gastro. Os medicamentos que ele toma são omeprazol e Pantoc Mix. Eles causam Alzheimer? Boa pergunta. Recentemente houve um grande estudo multicêntrico, duplo cego, randomizado, um estudo bem robusto sobre o impacto desses medicamentos, dos inibidores de bomba de próton, omeprazol, pantoprazol e outros ZOIs, que são medicamentos há muito tempo utilizados, medicamentos muito seguros para tratar as doenças do estômago, do refluxo, gastrite. Esse medicamento inferia-se no estudo que ele diminuía a absorção da vitamina B12 e eles fizeram uma relação com demência de Alzheimer. A vitamina B12 ela é uma vitamina responsável pela transmissão do impulso nervoso, ou seja, as ligações cerebrais dependem da vitamina B12 e os pacientes que usam esse tipo de medicamento, eles podem ter uma deficiência na cognição a longo prazo, mas é um tipo de demência reversível, não é uma demência irreversível. Mas logo após houve uma série de críticas à metodologia do estudo, houve vários outros estudos que desfizeram essa argumentação. Então, usar medicamentos, lógico que vários medicamentos são responsáveis por esquecimento, mas são principalmente medicamentos, aqueles medicamentos de receita azul, mas os medicamentos para o estômago, eles são seguros, eles são eficazes e o risco de não se usar pensando numa demência é muito maior do que você tomar o medicamento. São praticamente medicamentos que não têm risco para a saúde, eles só têm, aliás, eles têm muito mais benefícios. Não recomendo parar esses medicamentos pensando numa doença de Alzheimer. Se você tiver que ter uma abertura de um quadro de Alzheimer, não tenha dúvida que não será por causa desses medicamentos. Olha, eu lamento bastante, mas infelizmente nosso tempo estourou. Nós tínhamos muitas perguntas aqui, perguntas boas por sinal, e vamos ter que deixar para a próxima semana. Pode ser, doutor? Pode ser, sim. Esse mês a gente tá lembrando de não esquecer. Ok, então não vamos esquecer, inclusive, de guardar essas perguntas aqui para a próxima semana, terça-feira. Doutor Belísio volta aqui ao nosso programa para responder aqui as perguntas que vamos deixar para a próxima semana. Obrigado, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Panorama 95. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço e uma boa semana a todos. São 8 horas 5 minutos.